Então, começar aqui de forma um pouquinho mais ampla nessa discussão de gestão escolar. Fale para nós aqui sobre essa questão, esse desafio da política pública para a gestão escolar. Que elementos são esses que devem compor uma política pública bem formulada e bem implementada, voltada para a gestão escolar? Então, obrigada, Olavo, e obrigada aos organizadores aqui do evento por essa oportunidade para fazer essa minha catequese, né, que tenho falado recorrentemente sobre esse assunto. Mas acho que, assim, antes da gente pensar na formação dos gestores que estão já nos seus cargos, é super importante a gente começar pensando no que eu aprendi com o Instituto Unibanco, que é fundamental, que é a construção do marco da gestão escolar, que vai definir com clareza quais são as atribuições, quais são as competências, quais são as práticas de referência, quais são os princípios que devem reger a gestão escolar. A gente não tem clareza sobre isso no Brasil hoje, e a gente não tem diretrizes nacionais sobre isso. Então, se tem aquele diretor que é mais tipo estilo zelador, ele vai andar com as chaves na cintura, né, tomando conta dos almoxarifados. Se ele é um cara mais de articulação comunitária, é por aí que ele vai. Se ele é um cara mais do pedagógico, ele vai ficar acompanhando mais a sala de aula, mas o resto vai ser negligenciado porque não está claro qual é o mandato dele. Então, o marco da gestão escolar ser construído, na verdade, a nossa defesa é para que haja um marco nacional da gestão escolar, como a gente tem a base nacional comum curricular, e cada sistema vá fazendo, cada rede vá fazendo o seu marco contextualizadamente. Já tem indícios disso no Plano Nacional de Educação, PNE novo, né? A segunda questão é a gente ter processos seletivos baseados nesse marco, baseados em critérios técnicos e atitudinais, né? A gente tem o incentivo no VAR, mas a gente não está verificando como é mesmo que essa seleção está se dando, né? Então, está lá numa portaria, está lá, agora a gente vai precisar comprovar ali que 50% passaram por um processo, mas que processo foi esse? A gente defende que só uma prova não dá a condição de você avaliar se esse gestor vai ser uma boa liderança da escola. Ele pode até ter o conhecimento, mas ele vai ser capaz de negociar, de escutar, de articular, de inspirar e todas essas coisas, né, que um gestor escolar precisa fazer. Então, uma seleção bem feita, com etapas que vão avaliar atitudes, que vão avaliar a capacidade de fazer um plano de gestão e tudo mais, fundamental. Daí, o que é meio esquisito, né? Ele passa por um processo de seleção, 2 anos depois ele passa de novo por um processo de seleção, mas ele já foi selecionado. O que deveria acontecer era um processo de certificação. Ele cumpriu com os requisitos que estão lá no marco? Ele foi capaz de implementar as práticas de gestão necessárias? Ele foi capaz de atingir os resultados esperados da escola? Ele agrada a comunidade escolar? Porque a comunidade escolar também tem que ser consultada, escutada, né? Ele precisa ter identidade com aquela comunidade escolar. Então, um processo de certificação para definir se ele precisa de uma recomposição de aprendizagens, né, que ele não está performando bem, precisa aprender mais. Se ele está indo muito bem e ele vira uma referência para a rede, ou se ele não tem perfil para aquele cargo. E a gente precisa ter essa capacidade de retirar aqueles que não têm perfil. Então, concurso público para gestor escolar, meu amigo Padula, né? Coitado, tem que lidar com isso. Não importa se a pessoa performa ou não performa, vai ficar ali até a sua aposentadoria, né? E isso compromete a aprendizagem, o bem-estar de toda uma comunidade escolar, de todos os estudantes daquela escola. Mais grave, às vezes, do que um professor ruim, né? Muito mais grave. Então, esse processo de certificação é fundamental. E aí tem, claro, a formação. E a formação... É super importante a gente entender que essa formação continuada ela não pode ser uma formação padronizada para todo mundo, porque no processo até de certificação de seleção, você vai vendo quais são as dificuldades de uns, quais são as potências de outros, né? Então, por isso, a última dos componentes dessa política fundamental, que é o acompanhamento escolar. É você transformar esse pessoal da média gestão, os supervisores ou superintendentes, ou que nome que a gente tem, em
pessoas que vão lá mentorar, monitorar, acompanhar, amparar, apoiar esse gestor no seu dia a dia, nessa formação em serviço, mas nessa cumplicidade também, que é fundamental, porque esses diretores passam por situações muito desafiadoras no seu dia a dia, né? Então, como é que a gente pode garantir todo esse conjunto para que a gente tenha esses diretores realmente eficientes, eficazes e cuidando de equidade? E aí acabou meu tempo e eu vou ficar com o resto para a segunda rodada.